Cinética da radioatividade, emissões e leis. Os átomos radioativos, eles possuem núcleos que são instáveis. E a emissão radioativa faz com que esses núcleos atinjam uma certa estabilidade. Então, esse é o objetivo do átomo emitir radiação, tornar-se mais estável. As emissões, elas são de três tipos. A radiação alfa, que é uma partícula, a radiação beta, que é também uma partícula, e a radiação gama, que é uma onda. A radiação alfa, ela é constituída de 2 prótons e 2 nêutrons, então tem carga mais 2, massa 4. Poder de penetração na matéria é muito baixo, a própria pele do ser humano pode parar essa radiação, e o poder ionizante dela, ou seja, o poder de arrancar elétrons das moléculas nos nossos tecidos, ela é um poder elevado. A radiação beta, por ser um elétron, tem carga menos 1, massa 0. O poder de penetração é médio, ela pode atravessar o nosso corpo, mas pode ser barrada por uma chapa de alumínio, né? E o poder ionizante dela é médio. A radiação gama, ela não tem massa e não tem carga, ela é só energia, ela é uma onda. O poder de penetração dela é elevado, atravessa o nosso corpo, atravessa a chapa de alumínio e vai ser freada, parada por uma chapa de chumbo, devido à densidade dele. O poder ionizante é muito fraco, né? E para a motivação prática a gente diz que ele é ausente, né? Como a gente tem radiações que são carregadas, se elas forem colocadas para atravessar um campo elétrico, a radiação beta, por ser negativa, vai ser atraída pelas placas positivas. A radiação gama, por não ter carga, ela não vai ser atraída nem pela positiva e nem pela negativa. E a radiação alfa, por ser positiva, vai ser atraída pela placa negativa do campo elétrico, né? Então, sofrem deflexão, curvatura. A beta em direção à placa positiva e a alfa em relação às placas, à placa negativa, né? Como é que a gente costuma representar as partículas de um determinado átomo? A gente fala que o A, que é o número atômico, ele vai em cima, né? De uma forma ou de outra aqui, à esquerda ou à direita. As duas representações são válidas. E ele chama o número de massa, e ele é a somatória de partículas que são os prótons e os nêutrons. Então, é a somatória de prótons e nêutrons. Já o número que vai aqui embaixo é o número atômico, e ele representa o quê? O número de prótons. Então, os prótons ele aparecem duas vezes. O número de prótons aparece aqui, e esse número de prótons aparece lá em cima, somado com o número de nêutrons, no A, que é o número de massa. Então, vamos falar da representação das emissões. A emissão alfa, ela é muitas vezes chamada de núcleo de hélio. Por quê? O núcleo de hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons, né? Então, se a gente tirar os elétrons aqui do núcleo de hélio, o que que a gente vai ter? A gente vai ter uma partícula alfa. Então, a partícula alfa, 2 prótons e 2 nêutrons a constituem, né? A gente vai ter a representação dela assim, ó. Se ela tem 2 prótons, o número atômico é 2. Como elas são 2 prótons e 2 nêutrons, a soma é 4. Então, o número de cima aqui, o número de massa dela vai ser 4. E como é que ela se comporta? Devido a essa constituição dela, cada partícula alfa que vai embora de um átomo emissor, e aqui a gente está representando como emissor o urânio 235, cada partícula alfa que vai embora vai subtrair desse átomo emissor 4 unidades do número de massa e 2 unidades do número atômico. Então, o que vai acontecer aqui, ó, 235 menos 4, ele passa a ter uma massa 231. 92 menos 2, ele passa a ter uma massa 90. Ou seja, alterou massa e alterou também o número atômico.
Então, quando ocorre a emissão de uma partícula alfa, o elemento gerado, ele é o que ocupa duas casas antecedendo o elemento que emitiu a partícula, né? Emissão beta. A partícula beta, ela é um elétron. Apesar da estranheza, ele é gerado no núcleo, né? Através da seguinte transformação. Um nêutron se transforma em um próton e num elétron, que a gente representa esse elétron aqui como radiação, como emissão beta. E tem um neutrino também aqui para ajudar a fazer o balanço da energia. Só que a gente não vai entrar em detalhamento a respeito do neutrino, porque ele não chega a causar alterações em termos nem de massa e nem de número atômico no processo, né? Porque ele tem massa zero e tem também o número atômico igual a zero. Então, o que vai acontecer? Como um nêutron se transforma em um próton, o número de massa não muda. Mas como eu tenho que o número atômico, que é o Z, que é o número que fica embaixo, quando o emissor, né? Então ele emite a partícula beta, ele passa a ter um próton a mais. Então o que vai acontecer? Aqui no caso, o carbono que tinha 6 prótons, passou a ter 7. Então ele muda para o elemento que é o seguinte ao emissor na tabela periódica, né? Então a gente tem essa característica para a emissão beta. A formação de um próton e de um elétron no núcleo a partir do nêutron. O elétron vai embora. Como o elétron vai embora e o próton fica caracterizado o aumento do número atômico em uma unidade. É o que a gente vê aqui, que no caso do carbono passou de 6 para 7. Esse átomo que era carbono passou a ser um átomo de nitrogênio. Já a emissão gama, ela é uma emissão que não tem massa e não tem carga. Então, o que vai acontecer? Ela somente consegue estabilizar o átomo de forma vibracional. Vamos dizer que o átomo acabou de sofrer uma emissão alfa ou emissão beta. E ele está assim bastante agitado, ele está com bastante vibração. Então, o que a radiação gama vai fazer? Vai eliminar parte dessa vibração. Então, a radiação gama não altera o elemento químico. O emissor tem as mesmas características do átomo resultante da radiação. Só que o emissor ele tem uma instabilidade maior do que o átomo que está lá nos nossos produtos. A gente pode dizer que o bário aqui ele está com energia vibracional menor do que o átomo de bário que na condição que ele emitiu a partícula, né? Então, eu consigo fazer a diminuição da vibração do átomo fazendo a emissão gama. E quais são as leis da radioatividade? As leis da radioatividade vão se basear nas características das partículas que são emitidas. Então, quando eu tenho uma emissão alfa, o que vai acontecer? O que vai embora do emissor? Vai embora 4 unidades do número de massa e 2 unidades do número atômico. Então, vou fazer essa conta aqui, ó. A menos 4 e Z menos 2 para cada partícula alfa que esse átomo emitir. Então, como é que funciona na prática? 235 menos 4, 231. 92 menos 2 vai dar 90. Então, eu tenho essa, é a matemática aqui da emissão alfa, né, que ficou conhecida como lei de Soddy. E o Soddy está aqui representado num selo comemorativo, né, devido à importância do trabalho dele. Lei de Soddy-Farrans-Russell, que é a segunda lei da radioatividade, ela vai tratar da emissão beta, né? Então, o que vai dizer sobre a emissão beta?
Ao emitir uma partícula beta, o número atômico aumenta de uma unidade e o de massa não se altera. Então é isso que a gente falou lá atrás. Quando emite beta, eu tenho a transformação do átomo emissor no átomo seguinte a ele na tabela periódica. Por quê? Porque aumenta uma unidade no número de prótons. Então ele passa a ser o átomo, ele era o átomo de número atômico 55, passou a ser o átomo de número atômico 56. E é claro que se mudou o número atômico, obrigatoriamente a gente tem que também alterar o símbolo do elemento, né? Para o elemento correto, né? Certinho?